Viajantes, chegamos na nossa semana de lua nova, fase que se iniciou lá no dia 2 de setembro até 10 de setembro com uma lua nova em Virgem, e vamos falar hoje do que é esse novo ciclo que a gente se inicia e como que a gente pode seguir ele da maneira mais produtiva possível, absorvendo para nós todas as energias que estão disponíveis ao nosso favor. Vamos lá? Bom, meus queridos, estamos aqui em plena temporada virginiana. Como vocês sabem, estamos costurando o nosso raciocínio aqui no sofá da nave de uma forma um pouquinho diferente a partir de agora. E caso você não tenha assistido os vídeos anteriores relacionados desde a entrada do Sol em Virgem, sugiro que você volte lá, assista um pouquinho para ajudar nessa costura macro que a gente vem fazendo por aqui. Hoje eu quero deixar para nós a reflexão sobre quais são os plantios que estamos fazendo. Muito bem, uma semana de lua nova, né, uma fase da lua nova, é sempre um momento que a gente tem de organizar o nosso novo ciclo que vai se dar ali pelos próximos 28 dias. Então, principalmente o dia da lua nova é o dia em que a lua e o sol se encontram no mesmo signo. Neste momento aqui temporal que vos falo, tivemos ali o encontro de Sol em Lua no signo de Virgem, mas a cada 28 dias isso acontece num signo que Sol e Lua se encontram. E este é um período, principalmente, que é um período considerado das feitiçarias, das bruxarias. É o momento que a gente tem a maior escuridão nos céus, porque a gente não enxerga a luz da Lua. Então, nas florestas, nas matas, né, é esse momento assim de mistério, é o momento que a gente vai fazer as nossas bruxarias, que a gente vai ali mexer no nosso caldeirão, plantar tudo que a gente quer ver florescer para o próximo ciclo. Então, cá estamos. Minha pergunta que eu deixo aí para você se fazer para esse período ainda de lua nova nos céus é como estão os seus objetivos, como estão as suas metas, inclusive porque quando a gente está falando de Virgem, a gente segue muito falando de organização. E uma coisa que eu tenho refletido muito nos últimos tempos é o quanto a organização e a disciplina, ela vem para nos libertar muito mais do que a gente pensa. Eu tenho um vídeo aqui no canal já, vou deixar depois para vocês na descrição, falando um pouquinho sobre essa questão da rotina, da disciplina, que eu antigamente tinha muita birra, né, com isso, eu tinha muita raiva, como uma boa aquariana revolucionária, eu achando que a rotina, eu achava assim, a rotina é um saco, a rotina prende, né, a gente fica ali engessado, enquadrado, e ao longo do tempo e do meu desenvolvimento, fui percebendo que não. Na verdade, a gente tem uma coisa que são os ritmos. E quando a gente está organizado nos nossos ritmos, a gente literalmente ganha muito mais liberdade do que se a gente fica vivendo num contexto muito assim, deixa que amanhã eu vejo. Amanhã é outro dia. Não, depois, amanhã eu resolvo, amanhã eu vejo o que eu vou fazer. Por quê? A gente entra num embate, vamos colocar assim, entre Cronos e Kairos. Quem que é Cronos, né? Cronos, esse é o senhor do tempo, que é o senhor do tempo que devora. Então, é esse senhor do tempo do relógio, do calendário, da hora que você vai lá marcar um compromisso, segunda-feira, 14 horas, em tal lugar, para encontrar uma pessoa. Isso é o tempo de Cronos. O tempo de Kairos é um tempo invisível, é o tempo do universo, da vida, que está para além das nossas mãos, onde as coisas elas vão acontecer exatamente quando elas têm que acontecer. É o famoso jargão, né, que a gente diz, nenhuma folha cai da árvore sem que seja o momento certo. Para tudo na nossa vida, existe um momento certo para que as coisas aconteçam e elas vão fluindo de acordo com a nossa dinâmica. Então, aqui, para as pessoas que geralmente, né, tem a boa e famosa frase da maior parte das pessoas, nunca tenho tempo para nada, uma agenda muito lotada, não consigo falar com você porque não tenho tempo para nada, estou sempre atrasada. Olha, essa daí, meus queridos viajantes,
São temáticas assim, ó, que eu adoro ter tempo para desenvolver e trazer a simbologia, o que está por trás desse campo, porque não é natural não termos tempo. Veja, quando a gente está nessas frases, não tenho tempo, minha agenda está muito lotada, tá difícil falar com você, não encontro tempo para nada, tô sempre atrasada. Olha onde a gente está. No tempo de Kairos, sendo devorados pelo Cronos, pelo nosso relógio, por essa ideia de espaço-tempo que existe aqui nessa dimensão. Em contrapartida, e aí, claro, tá? Não vou entrar aqui nas questões sistêmicas dessas falas, porém temos e muitas, inclusive de não estarmos assumindo a nossa própria vida, mas fica aí cenas para os próximos capítulos. Mas quando a gente está em Kairos, a gente está fluindo. Sabe aquele dia que você acorda meio que sem muito esse desespero? E aí você vai, toma o seu café, aí de repente você vai no elevador, o elevador já está lá para você. Quando você chega para pegar o seu carro, o portão já está aberto para você sair. E aí todos os faróis eles estão verdes, você não pega trânsito. E aí quando você chega no seu trabalho, parecia que você ia se atrasar, mas a pessoa da reunião atrasa e você chega antes, e quando a pessoa chega, você tá lá. E aí você chega no final do seu dia e você fala assim, meu Deus, parece que eu nem olhei no relógio e tudo deu tão certinho. Deu tempo de fazer tudo. Eu acordei tranquila, tomei o meu café tranquila, eu fiz todos os meus compromissos tranquila. Ainda deu tempo de ir na academia, cheguei em casa, ainda era 7 da noite, deu tempo de eu fazer minha janta, tomar meu banho. Quando eu fui ver era 10 horas e eu já estava na cama. E foi tudo tão tranquilo. Vejam a diferença. Quem está vivenciando um mundo de Kairos e quem está vivenciando um mundo de Cronos, as dinâmicas são completamente diferentes. E o quanto eu trago esse momento pra gente, principalmente aproveitando as energéticas virginianas, de que quando você tá numa organização da sua vida, e vejam, não é a organização destrutiva, excessiva, né, rígida, controladora, mas é minimamente uma organização dos seus ciclos, uma organização com ciclos lunares. Na Teia dos Alquimistas, que é o meu espaço de aulas aprofundadas, inclusive deixo aqui o convite para quem quiser aprofundar, aqui no canal trago para a gente reflexões sempre do Sofá da Nave e a Teia dos Alquimistas, que é um grupo de aulas fechados, mas também 100% online. A gente aprofunda em todas essas temáticas que eu abordo, os temas de astrologia, visão sistêmica, Kabbalah, o desenho humano, o xamanismo, a yoga. Eu estava fazendo a aula dessa semana com eles, né? E um deles, inclusive, me perguntou assim, nossa, mas todo mês a gente tá falando de lua nova? Eu falei, sim! Veja, desde que você nasceu, a lua tem fases a cada 7 dias, mais ou menos, e todo ano ela está fazendo esse movimento. Se alinhar aos microciclos, aos ciclos lunares, inclusive ajuda a gente a organizar um pouquinho mais, porque aí a gente corre o risco, tá? Menos de ficar nesse futuro preocupado. Então, meu Deus do céu, eu tenho a reunião para daqui 2 meses, meu Deus, mas não vai dar tempo, eu já não consegui nem... Meu Deus do céu, mas o compromisso que eu tenho amanhã, mas eu não... Que é o quê? A famosa ansiedade. E eu corro o risco de talvez ficar menos no passado, que é, ai, nossa, eu tinha que ter feito esse trabalho ontem, eu não consegui, meu Deus do céu, eu tinha que ter ligado para aquela pessoa, não liguei, nossa, respondi daquela mensagem, eu não respondi. Todos esses cenários, eles nos afastam do único momento em que algo pode acontecer, que é o momento presente. Então, quando a gente minimamente começa a se colocar nesse lugar de organização dos microciclos, né, se organizando com a natureza, a gente vai percebendo como a gente começa a se libertar. E se libertar do quê? Desse tempo aqui, ó, desse tempo que devora. Então eu começo a ver que eu consigo cumprir as minhas tarefas e tenho um tempo para o meu lazer. Eu consigo executar o meu papel ali, né? Um papel de mãe, o papel da profissional, o papel da esposa, o papel da filha, e consigo ter o tempo para o meu papel eu pessoal. E aí vai ficando mais leve, as coisas vão ficando com menos essa sensação de eu estar correndo atrás do meu rabo o tempo inteiro. Para essa semana de lua nova, né, a sugestão que eu deixo aqui é para que você observe, peraí,
Ao invés de você traçar 30 objetivos que você não vai conseguir cumprir talvez nem 2 deles, por que você não observa o seu momento atual e você percebe aonde está a sua maior necessidade? O que será que agora, nesse ciclo, porque é isso que faz a gente ganhar essa virada de chave. Olha, daqui 28 dias vai ter uma lua nova de novo. Então, será que eu preciso querer fazer tudo agora? Será que vai dar para colocar aqui as 30 coisas da minha vida que eu quero planejar, organizar e ter como objetivo e meta? Ou será que dá para eu indo aos poucos? Porque eu sei que daqui 28 dias eu tenho esse ciclo de novo, eu tenho essa energia disponível. Será que nesse passo a passo não fica mais fácil da gente ir mensurando? Peguei esse objetivo aqui para essa lunação, para esse ciclo de 28 dias. Então tá, estou no ponto A. Como é que vou estar no ponto B daqui 28 dias, por exemplo? É uma boa forma da gente começar a olhar os nossos objetivos, as nossas metas e deles a gente saber, aqui foi meu ponto forte, aqui foi meu ponto fraco, isso aqui eu preciso melhorar, isso aqui deu certo, eu levo para o próximo. E assim a gente vai entrando muito mais na fluidez do tempo de Kairos do que sendo devorados por esse tempo de Cronos. E o tempo de Cronos, eu arrisco aqui a dizer que ele está muito mais ligado ao nosso calendário gregoriano, que foi criado pelo homem, que é esse calendário 30-31 dias, né, que não sei nem da onde direito isso nasceu, porque, vejam, a Lua tem um ciclo de 28, mas tudo bem. Então, ele tá ali 30-31 dias, que ele começa em janeiro, ele termina em dezembro, e tudo bem, estamos em sociedade, em algum nível a gente vai vivenciar o calendário gregoriano, com certeza, mas como é que simultaneamente a isso, a gente está aqui se alinhando e se adaptando ao calendário lunar? Aproveitando a temática de Virgem, né? Quando eu conto às vezes para as pessoas, e eu consigo isso pela maneira do meu trabalho, por eu ser dona da minha própria empresa, por exemplo, o meu caixa, o meu fechamento de caixa, a minha abertura de caixa, ele não começa no dia 1 do mês e encerra no dia 30-31. Ele começa quando o Sol entra num signo e ele se encerra quando o Sol está saindo daquele signo. Claro que dentro das minhas condições eu pude incorporar isso na minha dinâmica do meu trabalho, porque ele me permite. Claro que algumas pessoas do CLT, né, ou que trabalham para outras pessoas não vão conseguir, ou empresas maiores talvez não vão conseguir, mas o que eu deixo de reflexão é como que nessa sua vida, talvez, né, que consegue se desvincular um pouco da sociedade, dos padrões, ou de estar ali num ambiente profissional que às vezes você não consegue fugir muito, como é que nesse seu eu interno você consegue estar alinhado com esse calendário natural e tocando a sua vida a partir disso? E colocando em movimento a energia que está disponível do momento e não o que a empresa acha que é um final ou um início de mês ou um meio de mês, por exemplo. Então essa fica a minha sugestão aqui para essa lua nova, que você possa se debruçar sobre isso e principalmente, porque essa foi uma reflexão que me veio quando eu estava no meu plantio dessa lua nova de Virgem, que foi a seguinte: a gente está sempre olhando, né, muitas vezes assim, o que eu quero plantar, então eu vou lá, o novo objetivo, não sei o que, a nova meta, e aí me veio o insight, mas será que a gente para olhar sementes que a gente já plantou e que talvez não floresceram, não porque elas estavam podres, mas porque a gente não deu a devida atenção? A gente não deu o devido cuidado? Tanto que, compartilhando com vocês, para esse meu ciclo de lua nova em Virgem, eu não plantei nada novo. Eu resgatei uma sementinha que eu mesma não cuidei em ciclos anteriores e ela ficou ali. E aí me veio muito assim uma imagem, né, na minha tela mental muito clara de uma sementinha mesmo, de uma plantinha que eu coloquei numa terra e eu não cuidei. Não reguei, não cuidei da terra, não fiquei ali colocando atenção e ela estava parada. Ela sumiu? Não. Ela morreu? Não. Mas ela também não floresceu. Por quê? Porque ela não foi regada, ela não foi cultivada. Mais uma coisa para você que eu deixo, se fizer sentido. Sim, talvez você tenha novos objetivos, novas sementes, novos plantios, mas
Será que não vale a pena dar uma revisada? Acho que esse sonho aqui eu deixei para trás e eu queria tanto que ele se realizasse. Eu tenho esse objetivo aqui que eu queria ele no ano passado e com a vida, com o dia a dia, eu acabei desencanando, mas eu queria tanto que ele se realizasse. E aí, o quanto será que nos convém também voltar e analisar essas sementinhas que em algum momento da nossa vida a gente plantou e por nosso próprio descuido ou pelas intempéries da vida a gente acabou não regando, não cuidando e elas ficaram ali. Mas não significa que elas sumiram, que elas morreram. Elas só estão paradinhas, talvez esperando que a gente retorne, que a gente relembre e que a gente regue, que a gente cultive. Então, deixo aqui para você essa reflexão, inclusive porque estamos em vésperas de um eclipse lunar em Peixes. Então, meus amigos, temáticas do passado, olha, é o que está aí escancarado na nossa cara para os próximos dias, então acho que vale a pena a reflexão. Desejo que daí você possa ir se preparando e olhando o seu cenário atual, o seu ciclo, porque sim, estamos em momentos de grandes transformações. Para a nossa próxima semana, venho falar bastante do eclipse que nos espera. Então, se deixarmos o nosso terreno bem adubado, bem preparadinho, com certeza a gente está aí para colher grandes transformações na nossa vida, grandes mudanças. Lembrando que sim, para os antigos e primórdios que não tinham a compreensão ainda que a gente ganhou ao longo do tempo, os eclipses eram eventos catastróficos, mas porque eles não tinham a compreensão que a gente tem. Hoje, para nós da astrologia, com os estudos já avançados, sabemos que os eclipses eles são grandes alinhadores kármicos, alinhadores dos nossos caminhos, e por isso as mudanças são sempre muito grandes. Então, eu desejo que daí você possa ir preparando o seu terreno, possa ir preparando o seu solo, analise de repente o que ficou ali do passado. Vamos desenrolar essa cena para a próxima semana, mas quem quiser já ir fazendo os trabalhos, acredito que seja muito benéfico para esse período que nos aguarda. Muito bem, seguimos viajando por aqui e encontro vocês na próxima.